Jeremias 18, de 1 em diante. Irmãos, quando eu estava pedindo a Deus para me falar o que eu deveria pregar, eu acho que essa é uma das partes mais difíceis do que sobre pregar, é o que pregar. E eu me lembro que a Thalita mandou mensagem perguntando se eu já tinha escolhido o que eu ia pregar, a Jéssica, se não me engano, e que elas iriam fazer algo especial hoje sobre o oleiro. E eu falei, eu vou pregar sobre o oleiro. Só que é uma palavra, no período que foi escrita, nesse contexto, Israel estava em desobediência. Então o Senhor queria falar com esse profeta, Jeremias, de uma forma assim, bem didática, mas bem pontual. Então você precisa dizer para o Senhor, Senhor, fale ao meu coração. Que eu não feche o meu coração nesta noite. Porque é uma palavra assim, de exortação mesmo. A maneira que o Senhor fala com Jeremias, o povo estava em desobediência, e o Senhor traz essa palavra, e é o que nós vamos falar no nome de Jesus. Já foi orado? Amém? Eu quero que fique bem claro no seu coração que essa palavra quer dizer que Deus quer trabalhar em nós. Em nós, neste momento. E depois, através de nós, entre nós, mas hoje Ele quer trabalhar em nós. O povo de Israel estava vivendo um período de desobediência. As 10 tribos do norte já haviam sido levadas cativas pelo poderoso império assírio, presta atenção, por desobediência. E o reino do sul, que é Judá, o reino do sul, oscilava em obedecer e não obedecer, obedecer e não obedecer. Deus ordena, Ele dá uma ordem ao profeta, que desça à casa do oleiro, não para receber um sermão, mas para levar um sermão. É tão gostoso quando você recebe uma profecia, você vai pregar nas nações, você vai fazer tal coisa, você vai ser promovido, você vai se dar muito bem, mas aqui Deus fala para o profeta, desce. Ninguém gosta de descer, né, gente? Desce. Já começa com essa ordem, desce. Então, é algo que o Senhor tem pontual para falar conosco. E pensa assim, o Senhor te ama, Ele me ama, e Ele nos trouxe uma palavra que vai nos edificar. E diz assim, Jeremias 18, de 1 em diante, diz assim, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, no primeiro versículo, quem está falando aqui? O próprio Senhor. Aqui não foi mandado recado nenhum. O próprio Senhor. E no versículo 2 ele disse assim, levanta-te, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. São instruções. É interessante a gente pensar, olha aqui para mim, Deus já não estava falando? Já. Jeremias, desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. Já estava tendo uma conversa, não estava? Ele só estava ouvindo a voz por enquanto. Recebendo instruções por enquanto. Então ele ouviu meia palavra. E muitas vezes as pessoas ouvem meia palavra. Ouvem a voz, tá bom. Aí Deus manda fazer coisa. Não, Deus, agora não. Tá muito bom aqui. Por isso que a palavra já começa. Levanta-te, dispõe-te e desce a casa do oleiro, porque lá eu tenho uma instrução para você, lá eu tenho uma palavra para você. E Jeremias estava ouvindo parte da revelação, e não a revelação inteira. Você sabe que esses dias eu tive uma aula, que a neurociência diz que 83% de um aprendizado vem pela visão. Olha como Deus é didático. Hoje a neurociência está no auge. Mas olha como que Deus lá atrás falou, o que eu quero explicar para Jeremias e para essa nação é tão importante, que ele não é para só ouvir, mas é para ver. Então, o aprendizado está em 83% pela visão e 11% pela audição, 3,5% pelo tato, 1,5% pelo olfato e apenas 1% pelo paladar. Ou seja, essa didática, Deus estava sabendo o que Ele estava fazendo.
E ele usa a figura do oleiro, por quê? Porque era algo que eles iriam entender. Olaria era o que tinha muito naquele tempo. E aqui Deus nos mostra como Ele lida conosco. E como nós muitas vezes lidamos com o Senhor. Ele mostra como Ele lida com a gente e como muitas vezes a gente lida com Ele. Se eu perguntar aqui, quantos já ouviram a voz de Deus? Eu acho que quase 100% já ouviu. Agora a segunda pergunta. Se eu perguntar, quantos aqui obedeceram a essa voz? Infelizmente, nem todo mundo vai responder que sim. Porque não é fácil obedecer. Não é fácil eu descer o meu cargo. Não é fácil eu descer o meu título. Não é fácil descer. Aqui devia uma instrução. E não era para qualquer pessoa, era para um profeta. Por quê? Porque precisava. Deus não nos quer pela metade. Por isso, ouça e faça. E aí ele diz assim, ó, dispõe-te, levante. Sabe que Deus não fala com caído, gente? É verdade. Se você tiver caído, olha só em Ezequiel 2, 1 e 2 diz assim, filho do homem, põe-te em pé. E falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé. E eu ouvi o que me falava. O Senhor não fala com caídos. Está doente? Está com depressão? Olha o que ele falou para Elias. Elias, ele estava lá na caverna. Levanta-te, come e bebe, e já passa a instrução. Você vai caminhar tantos dias e vai voltar para o lugar que não era para você ter saído. Ele falou assim, vai lá e unge tal pessoa. Ou seja, levantar. E fala para Paulo, gente. Paulo, ele disse assim, ó, Paulo, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. Outro recado. Paulo, levanta. Lembra que nesse período Paulo já não enxergava mais. E ele falou, vai para tal lugar que lá vou falar com você. Interessante como Deus começa uma conversa aqui e termina a conversa onde Ele quiser, através de quem Ele quiser, quando Ele quiser e da forma que Ele quiser. Está entendendo? Ele manda. Ele está com a gente nas mãos dele. Enquanto você não o atender, Deus continuará fazendo o apelo. Levanta-te, dispõe-te, levanta-te, dispõe-te. Se nós atendemos a esta ordem, nós precisamos de algumas coisas. Abra o coração para reconhecer que ou você está sentado, acomodado espiritualmente, ou está deitado, pior, dormindo espiritualmente. Ninguém manda alguém ficar em pé que já esteja em pé. Não é? Seria redundante. Mas ele só mandou ficar em pé porque precisar. Fique em pé. Em outras palavras, se posicione, porque eu quero falar com você. Meu pai, quando ia chamar minha atenção, está aqui meu pai. Meu pai falava assim, olha para mim. Acho que é por isso que eu falo, olha para mim, né? Não, gente. Deve ser. Meu pai falava, olha aqui para mim. Eu já tremia assim. Porque ele não falava de qualquer jeito. Olha para mim, para ver se eu estava entendendo e prestando atenção. Entendeu? É assim que funciona. E é a mesma coisa o Senhor. Então, quando Ele fala para você, dispõe-te, opa, alguma coisa vai acontecer. Quando obedecemos de imediato, temos o auxílio do Espírito de Deus. Olha que Ezequiel 37:1 disse, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale de ossos secos. Ele disse para Ezequiel, dispõe-te. A Bíblia diz que a mão do Senhor leva ele para ver tudo aquilo. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Ele diz, profetiza, filho do homem. Primeiro ele pergunta, acaso pode reviver esses ossos? Ele falou, Senhor, o Senhor que sabe. Ele falou, profetiza. E ali começa toda a instrução, né? De que o profeta deveria fazer. E a gente sabe, a Bíblia diz que houve um grande barulho, um rebuliço e se torna um exército. Esta é a função do Espírito Santo ainda hoje. Se você falar para o Senhor, tá bom, Senhor, eu estou aqui, eu vou me dispor, eu vou me levantar, me posicionar. Qual é a instrução? A partir daí, a partir dessa obediência, quando o Espírito Santo te ajudar a se erguer, nós seremos agraciados pela bondade do Senhor que está pronto
para te ouvir. Como se você também dissesse para o Senhor, eu estou pronto para te ouvir também, Senhor. E conhecer as suas insondáveis riquezas. A Bíblia diz em Salmos que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele, o Senhor, lhes revelará o seu segredo, a sua aliança, o seu conserto. Esse é o nosso Deus, Ele tem segredos para nós, mas não é para qualquer um, é para aqueles que o temem. E aí em Cantares 2:1 diz assim, o meu amado fala e me diz, levanta-te meu amor, formosa, minha, e vem. Lucas 21:36, vigiais, pois, em todo o tempo orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ficar em pé, se posicionar, obedecer prontamente à ordem é algo muito importante para que a gente ouça o chamado, mas não fique só em ouvir o chamado. Obedeça a esse chamado. Existe algo poderoso para você que o Senhor quer te ensinar, quer fazer em você e depois através de você. E aí no versículo 3, Jeremias obedece. Volta lá para a Bíblia. E desci à casa do oleiro. Em outras palavras, obedeci. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Tinha um oleiro trabalhando. É fácil levantar e obedecer, gente? Nem sempre, depende da proposta. Tem proposta que a gente obedece mais facilmente, mas tem proposta que a gente obedece chorando. É ou não é? É. Puxa vida, queria tanto ficar neste lugar, queria tanto ir para tal lugar. Quando foi feita uma proposta para mim, para o meu marido e para a nossa família, para nós mudarmos para uma outra cidade, para o meu marido pastorear uma outra igreja, nós fizemos uma reunião lá em casa. Quantos anos faz isso? 10 anos. Minhas filhas eram pequenas e a gente fez uma reunião dizendo que Deus pediu para que nós fôssemos para lá. E nós estávamos em oração. E quando a gente aceitou, Deus manda uma mulher aqui na igreja para falar conosco e falou assim, Pastor Márcio, olha, deixa eu dizer uma coisa para você e para a sua família. Nós estávamos aqui na igreja quando essa pessoa chegou. E ela disse assim, o Senhor me mostra vocês indo para uma outra embarcação. Para onde vocês forem, o Senhor vai abençoar vocês. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor pediu para que vocês fiquem. Porque você vai ver o que Ele vai fazer. E fez grandes coisas mesmo. E foi interessante que minhas filhas falaram assim, puxa vida, foi só a gente escolher obedecer? Que aí Deus falou assim, não é aqui não. Vai continuar aqui, eu tenho grandes coisas para vocês. Mas o primeiro passo é obedecer. Obedeça, Senhor, tá bom. A pergunta das minhas filhas foi, tem shopping lá? Não tem. Não tinha. Tem cinema lá? Não tem. Cheia dos amigos, né, por aqui. Para os adolescentes é mais difícil. No versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. O que quebra na minha mão, gente? É quando às vezes está muito rígido, né? Está difícil de trabalhar. Tornou a fazer ele de novo. Olha, gente. O oleiro, conforme o que pareceu bem aos olhos, o oleiro fazer. Ou seja, presta atenção. O oleiro estava mexendo ali no vaso, não estava? Na argila, no barro. Fazendo um vaso. De repente o vaso quebra. Olha como se parece com a gente. Não pode mexer muito, não pode apertar muito, a gente já, a gente é perto do Senhor, a gente não é nada. Mas é interessante que ele não abandona aquele barro, a argila, ele começa de novo. E isso tudo que Jeremias está assistindo tinha um propósito. O Senhor, vai lá que eu quero falar com você e quero te mostrar algo. E aí, nós vemos este oleiro. É interessante, ele que determina como vai ser o vaso. Ele que determina, tem uma rachadura aqui. Gente, você sabia que vaso não tem emenda? Quebra de novo e refaz. Não é fácil recomeçar. Quem aqui gosta de recomeçar? Não é gostoso recomeçar, gente? Dependendo do local que a gente vai trabalhar, ou então muda para um local, muda para uma escola, ou seja, recomeçar novos exames, recomeçar
Enfim, nem sempre é gostoso recomeçar. Mas aqui o Senhor está dizendo, é preciso recomeçar. E Ele não abandona quem aceita ser trabalhado. Quando o vaso se estraga, quebra nas mãos do oleiro, existe uma rachadura. Olha que interessante. Um vaso com rachadura perde a utilidade, a sua beleza e o seu valor. Deus não quer você de qualquer jeito. Pensa comigo, está nas mãos dele, hein? A questão não é o vaso, ou a argila, ou o barro, mas quem está trabalhando com esses artifícios. A questão não é você e eu, a questão é quem trabalha em nós, que não desiste de nós, apesar das nossas muitas rachaduras, muitas vezes. Ele poderia falar, não quero você não. Ele pode até falar isso, se você falar, Senhor, eu não quero viver as suas promessas. Sabe por que ele vai entender? Não concordar, mas entender, porque ele te deu o livre arbítrio. Entendeu? Mas aqui não, aqui nós estamos vendo um Deus que não desiste de algo que estava perdendo o seu valor, a sua beleza, a sua utilidade, porque estava rachado. Que é uma mulher que gosta de um vaso rachado. Você gosta, Bia, de um vaso rachado? Gosta, Vitória? Gosta, Patrícia? Onde vai pôr esse vaso rachado, gente? Ninguém quer. Outro dia, há muitos anos, eu preguei essa palavra e eu falei, Deus, fala comigo. O Senhor falou com Jeremias, fala comigo. E aí eu comecei a olhar os vasos que eu tinha na minha casa, através da minha realidade, da minha circunstância, e comecei a olhar. Olhei os vasos em cima, por que eu coloquei aquele vaso lá em cima? Paguei tão caro nele. Por que esse vaso está aqui embaixo? Eu pensava. Porque esse aqui é de colocar alguma coisa aqui, pequena. Por exemplo, perder um botão. Põe aqui. Tem algum lugar desse na sua casa, tipo um vaso, que perdeu uma agulha, põe a agulha aqui nesse vaso. Ou seja, qualquer coisa. Mas Deus não vê a gente assim. Deus, Ele vê a gente com o mesmo valor de todos os vasos. A questão somos nós. Nós que muitas vezes não queremos ser remodelados pelo grande oleiro. E o grande oleiro quer nos remodelar conforme a sua palavra. O negócio é o seguinte, você já sabe o que eu vou fazer com você. Vou te santificar, vou tirar as suas arestas, vou fazer isso. Para isso, você precisa tirar essas amizades, você precisa trocar essas roupas, porque como que eu vou te usar para pregar em outras nações? Gente, uma vez, vou contar para vocês, uma pessoa veio aqui ser intérprete, com um vestido bem curtinho. Eu olhei para ela e falei, minha flor, não dá para você ser intérprete com esta roupa. É a única roupa que eu tenho. Falei, sangue de Jesus tem poder, não vai pregar, não vai fazer a tradução. Chamei outra pessoa. Fui na loja, comprei uma calça para essa moça. Falei, eu estou te dando essa calça. A semana inteirinha você vai usar esta calça, porque você vai levar o nome de Jesus nas casas. E é isso que tem que ser exaltado e glorificado e ficar em evidência. É gostoso ouvir isso? Claro que não. Mas é preciso eu ouvir isso. Se eu estou falando, Deus me usa, me usa. Já me falaram também para parar de usar umas roupas. Eu parei, não gostei no começo. Mas depois eu aprendi. Gente, falar um negócio para você. Se as pessoas pegam no seu pé, porque provavelmente você dá um caldo. Olha como pegaram no pé de Pedro. Afarreda-te de mim, Satanás. Acabou de ser elogiado. Pedro, o que você disse, Pedro, não cogita entre os homens, mas veio da parte de Deus. Porque Pedro tinha acabado de falar, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus ficou tão feliz. De repente, ele falou, eu preciso morrer. Eu vou para a cruz, assim. Pedro falou assim, não, Deus, não, mas que isso? O Senhor não pode fazer isso, chamando Jesus à parte. Ele falou, arreda-te de mim, Satanás. Pedro teve uma hora, cortou a orelha do soldado Malco. Jesus, quem mandou Pedro? Foi lá e colou a orelha do homem, afundou na água. Não pensa que porque os 11 não fez nada, só ele fez, que o Senhor aliviou para ele. Pedro, dos 12 você foi o único. Ele falou assim, homem de pouca fé. Por que duvidaste? E depois quem se tornou Pedro, gente? Um grande pregador. Até a sombra de Pedro curava. Por isso, quando alguém pegar no seu pé, não se sinta assim, o pastor só pega no meu pé.
Isso aí é marcação. Isso aí, ele está de marcação comigo. Não é? Talvez você é um Pedro que vai pregar e 3.000 vão aceitar Jesus. Você vai ver um mendigo na porta da igreja aqui, como ele viu na porta do Templo Formosa, e ele pediu esmola, e Pedro disse, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Andou. Está entendendo? Aceite ser corrigido. Aceite. Talvez você vai ser um grande pregador. Pastor Márcio me chamou para ir para um retiro uma vez, o primeiro da minha vida. Tudo que eu fazia estava errado. Já contei isso aqui. Falei, rapaz, nem pedi para estar aqui. Agora, tudo que eu faço está errado. Cantava música secular. Está errado. Vocês podem me falar o que for, gente. Eu prefiro chegar no céu e Deus falar assim, Margarete, você poderia ter dado umas cantadinhas? Falei, Deus, mas eu queria tanto estar aqui que eu preferi não. Você poderia fazer algumas coisas no seu corpo? Deus, mas eu queria tanto estar aqui que eu preferi não pagar para ver. O que me move é a eternidade. Então não é qualquer coisa que a gente deve aceitar, amém? Continuando. Versículo 5, então veio a mim a palavra do Senhor, lembra que ele obedeceu, desceu à casa do oleiro, assistiu tudo o oleiro, o vaso se quebrou, olha só, versículo 5, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Já está sendo questionado aqui, Jeremias. Diz o Senhor, eis que como barro, e não vaso, viu? Como barro, na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Assim você, eu, nas mãos do Senhor. Nós estamos nas mãos dele. Está entendendo? Mas ele faz tudo isso por nós, por amor, não por imposição. Ah, vou fazer isso porque você tem que me seguir. Ele não retirou o livre arbítrio por conta disso. E nós aprendemos mais uma vez que nós estamos nas mãos do Senhor. Para você que está nos assistindo na sua casa, eu não sei o que você tem feito na força do seu braço, mas quero te dizer, muitas vezes, na força do nosso braço não funciona. Lembra de usar? Quando aquele carro de boi ia tombar, ele foi segurar o carro novo de boi, que estava carregando a arca. O que aconteceu com ele? Morreu. Nem sempre vai resolver na força do nosso braço. Pergunta antes para Deus. Pergunta. Às vezes tudo que você precisa é de uma obediência. E aí ele diz, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No meio das coisas óbvias, uma casa simples. Gente, olha que interessante. A casa do oleiro já existia, o oleiro já estava lá. Deus nunca vai mandar a gente fazer algo que não tenha nada para nos receber. Nossa, Deus mandou vir aqui, estou perdido, me dei mal, me lasquei de jeito nenhum. A não ser que você entendeu errado. E no meio de uma coisa tranquila, no meio de uma coisa normal, acontece o sobrenatural. Dentro da normalidade, o oleiro com o barro, fazendo o vaso, de repente vem o término da revelação. Mesmo Deus nos dando livre arbítrio, isso não quer dizer que Ele não lute por nós. Está entendendo? Presta atenção. Não foi Jeremias que foi atrás de Deus nessa história. Foi Deus que foi atrás de Jeremias. Eu dei o livre arbítrio para vocês, mas eu vou atrás de vocês. Tanto que a gente tem aquela música Graça, né? Tem aquele que eu escrevi um livro, Graça, ela me alcançou, porque é Ele que nos alcança. Não é a gente, por mais que a gente corra, por mais que a gente mereça, por mais que a gente saiba das coisas, é o amor dele que nos alcança. Está entendendo? Não por uma imposição, mas por amor. E aí, nós vemos um Deus amoroso, disposto a nos dar novas oportunidades e novos começos. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Se você precisa de um conserto na sua vida, na sua casa, na sua família, nós não sabemos onde está a rachadura na sua vida, se existem pedras para ser retiradas, e nós não sabemos qual o motivo dessa rigidez que você foi quebrado, nós não sabemos. Mas Deus sabe.
E se ele trouxe essa palavra hoje aqui, é para você e para mim. Deus questiona Jeremias desta figura do oleiro essa figura do oleiro que mais a argila, que origina-se a imagem do Deus como oleiro que modela o homem do barro da terra. Olha só em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Em Salmos, é ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. E olha em Salmo 139:16. Eu amo esse salmo. Os teus olhos viram o meu corpo, substância, ainda informe. Ou seja, parece barro, né? Sem formato ainda, não era vaso. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139:16. Deus fez todas essas coisas por nós. E após criar cada criatura, cada ser, constatou que eram bons. Presta atenção. Somente depois que o divino oleiro criou você e eu, e se propõe a modelar o homem de barro da argila, ele diz assim, em hebraico, foi muito bom. Quando ele contemplou, muito bom. Quando ele olha, quando a gente vê em grego, muito bela. O Senhor tem prazer em nós. Da relação íntima entre criatura e criador é que surge este ser tão único, que é você e eu. O oleiro pode modelar a mais perfeita das criaturas, tornando-a o vaso mais belo em suas mãos. No Salmo 8:4 diz assim, que é um homem mortal para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. O barro humano tem a terrível capacidade de resistir à formatação de Deus. O Senhor quer nos modelar, nos moldar, conforme a sua palavra e não a força. Embora nós estejamos nas mãos dele, mas não é assim que ele trabalha. Ou seja, existe um dinamismo a partir da atuação de Deus, de dentro para fora, em nós. Em 2 Timóteo 2:20 diz assim, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, presta atenção, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso honroso, e outros, porém, para uso desonroso. E é por isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Ele quer que você seja um vaso de honra. Mas olha o que Deus fez. Eu vim te trazer uma boa notícia. Deus não estava contente com algumas coisas. Jesus entra na história. O verbo de Deus entra na história. Existindo desde toda a eternidade, ele escolhe fazer-se novo Adão, assumindo a carne, e dessa maneira ele entra no tempo. O dono do tempo entra no tempo para atender você e a mim. Olha só. Ele a quem pertence o tempo, agora ingressa no tempo por meio de uma mulher, sujeitando-se às leis, mas vindo da plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei. Olha o que diz em Gálatas 4:5. Diz assim, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção e sermos filhos. Nós não estamos falando de qualquer oleiro. Aquele que criou o tempo, mas depois, para nos resgatar, ele entra no tempo. Ele fica debaixo da lei. Ele vem nascido de uma mulher. Por quê? Para nos resgatar. E olha como que o vaso deve ser feito. Fez-se assim como escravo, semelhante a homens. Nós estamos falando de Jesus. Verdadeiro homem em forma da qual o homem é criado à imagem. Salmo 2:7. É a ele que se aplica o salmo, tu és o meu filho e hoje te gerei. Estamos vendo um Deus
que vem à Terra ser gerado para que nós possamos entender quem é a pessoa que nós somos feitos à imagem e semelhança. Assim pôde dizer ao entrar no mundo, Jesus, formaste-me um corpo. Adão foi modelado à imagem de Cristo. Enquanto Adão pecou e trouxe maldade para o mundo, Jesus redimiu e trouxe santificação para toda a humanidade. Ele, o oleiro, é ao mesmo tempo o vaso excelente, segundo o qual o homem é modelado. Você está sendo modelado para se parecer com Cristo. O dono do tempo, o dono de todas as coisas, o criador de todas as coisas, se submete àquilo que ele mesmo criou. O tempo, a mulher, as leis, e ele vem. E aí somos colocados, estamos sobre as suas mãos. E somos modelados conforme a sua palavra, mas vamos ficando cada vez mais parecidos à imagem e semelhança dele. Esse é o vaso. É assim que você vai sendo modelado todos os dias. E aí, o homem foi modelado pelo divino oleiro e a sua imagem, conforme a sua semelhança. Jesus é o verbo vivo encarnado, o divino oleiro, agente ativo na criação e na nova criação. Está entendendo? Quando ele nos fez, façamos, plural, estavam lá. Na nova criação, somos novas criaturas. A Bíblia diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para tirar os pecados. Ele morreu unigênito e ressuscitou o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Ele poderia falar, que vergonha, irmão dessa humanidade. E nós poderíamos falar, que honra, irmão, sermos irmãos de quem ele é. Ele não se sentiu menos. Ele fez tudo isso para que hoje pudéssemos nos ser novas criaturas. Amém? Está entendendo? Já estou terminando. No entanto, como imagem visível do Deus invisível, Jesus Cristo é o vaso perfeito pelo qual o homem é modelado. Você está vendo com quem você está se parecendo? Você está vendo quem Deus está modelando você, para quem você vai se formar, se parecer à imagem dele. Nós estamos nas mãos dele. O divino oleiro, nosso Deus, não desiste de nós. Estamos nas mãos dele. Não por uma imposição, não por falta de livre-arbítrio, porque o Jeremias podia falar, nós podemos falar para ele, não vou descer, não vou à casa do oleiro, não quero, como os muitos fazem, não vou. E aí para por ali a obra. E aí, quando existe algum tipo de rachadura em nós, alguma quebradura em nós, o grande oleiro não descarta a gente. Ele recomeça, e ele faz de novo, e ele faz de novo. E é assim com você e comigo. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Porque é por esse vaso perfeito, superior, excelente, que o homem pode deixar-se modelar. Somos modelados, somos inspirados pela palavra que Ele mesmo fez. O nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nos trouxe aqui para dizer, estou modelando vocês. Não a qualquer imagem, mas a imagem do Todo-Poderoso. Jesus, que criou todas as coisas, que esvaziou-se de si mesmo, que foi para aquela cruz, para que pudéssemos entrar na sua família, para que pudéssemos ser chamados novas criaturas. E Jesus esteve presente na primeira criação, lá no início, e está presente na nova criação, novas criaturas, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso, quando você ouvir a voz, não fique só ouvindo a voz. Dispõe-te, levante-se e vá onde Ele pedir para você. Vá. E lá, Ele vai ter uma missão para você.
Ele vai te dar não só instruções, mas Ele vai te mostrar, vai fazer com que você entenda, que você veja o que Ele tem para você. Por isso que nós cantamos hoje tanto sobre santidade. O Senhor quer nos purificar. O Senhor quer tratar a igreja, a mim e a você. Eu não sei qual é o pecado hoje que talvez você precise deixar. Eu não sei qual é o pecado. Talvez seja falar demais, ouvir o que não precisa, falar palavras torpes que não precisa, piadinhas que desagradam ao Senhor, lugares que não exaltam o nosso Deus, amizades que não agregam Cristo Jesus em sua vida, programas de TV. Eu não sei quais são os vídeos que você vê no seu celular, mas eu quero te dizer, o Senhor vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente seu. O Senhor está nos vendo. Essa palavra não veio à toa. É para mim e para você. Talvez você precise deixar a mentira. Amém? Senhor, nós te louvamos nesta hora. E te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. E o Senhor tem grandes coisas para nós. Continue falando conosco, Senhor, através destes louvores.